Bom dia pessoal, tudo bom? Como é que vai? Roberto Martins e hoje vamos falar um pouquinho ainda sobre o frio, né? O frio continua e como proteger suas orquídeas, né? Essa semana ontem na verdade conversando com um amigo que veio aqui em casa e a gente discutia justamente sobre isso, né? Sobre o frio. E a gente vê que assim, muitas vezes a gente passa essa frente fria, passa alguma coisa e a gente dá uma relaxada ou a gente acaba tendo problemas com orquídeas e a gente pensa que isso não vai continuar. E continua, né? Ainda nós estamos no inverno, né? Então, quais os cuidados que a gente precisa continuar tendo aí com as nossas plantas no inverno? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso daí, tá joia? Bom dia a todos, quem está vindo aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Explicar um pouquinho como é que funciona a live. Primeiro, nós mostramos algumas plantas aí que estão floridas durante a semana, que floriram durante a semana. Depois a gente entra no frio, no tema, né? Entra no frio não, entra no tema, né? E o tema hoje será que o inverno continua, o frio continua, né? Como proteger as nossas orquídeas, né? Então, e depois disso a gente abre um espaço aí para a gente responder algumas perguntas. Tá joia, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí. Bom dia, vamos ver se eu consigo ver o nome de alguém aqui do pessoal. Márcia Teixeira, Laudelina, bom dia Laudelina, Ivan, Maria, opa, seja bem-vinda, Tiago, Tiago Vieira, tudo bom? Bom dia, como é que você tá? Jefferson, Jefferson que esteve aqui em casa ontem, tudo bom? Um grande abraço para você, Jefferson. Marta, Dani, tudo bom? Bom dia, sejam todos bem-vindos, Ivone, Silmara, que bom que vocês estão aqui comigo para a gente falar um pouquinho aí sobre as nossas queridas orquídeas, sobre as micro-orquídeas, tá joia? Deixa eu só ver aqui minha esposa. Você pega aquele papelzinho para mim depois para falar? Aquele que tá ali do... Tá aqui em cima da mesa, olha. Tá? Bom, pessoal, é isso daí. Então vamos falar um pouquinho aí sobre o frio continua, sobre o inverno e aí os cuidados que a gente vai ter que ter. Ainda continua tendo aí nesse período. Tá joia? Bom, pessoal, vamos lá começar a mostrar algumas plantas para que a gente possa aí já começar a nossa live. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Acho que agora já ficou bom. Então tá bom, pessoal. Bom, quais são as plantas que eu quero pelo menos dar destaque hoje, mostrar elas em primeiro lugar? Então, são dois bulbofilos, né? Então aqui que já mostrei para vocês em uma outra oportunidade e ele floresceu novamente aqui, o nosso bulbofilo longíssimo, né? Olha só, que coisa linda. Adoro esse bulbofilo, né? Que tem aqui as suas sépalas muito longas, né? Então, e a haste floral também longa, né? O longíssimo, né? Então, bulbofilo longíssimo, olha só que beleza. Ele está completamente aberto agora, né? Ele abriu essa semana, então já abriu a sépala dorsal também. E olha só que beleza. Essas daqui são as sépalas, né? As sépalas inferiores, né? E aí o que a gente tem? Elas se juntam, né? E formam esse belo arranjo, né? Aqui a sépala superior e as duas pétalas são diminutas, né? Como na maioria dos bulbofilos, né? Dos bulbofilos. São bem pequenas, né? Então essas daqui longas são as sépalas, né? Olha só que coisa bonita. E ele é rosado, listrado, né? Olha só que coisa bonita e todo cheio de pintinhas, né? Olha só. Então, esse daqui é o bulbofilo longíssimo, né? Então, olha só. Deixa eu colocar ele aqui de lado para ver se eu não bato nele. Pronto. E aqui um outro bulbofilo. Esse já é um bulbofilo pequenininho. Ele é o bulbofilo rufilabris, né? Então ele tem um tipo de floração muito parecido com o lilacino, porém é uma planta diminuta. Olha só, aqui o tamanho do bulbo dela, o tamanho da folha, né? Uma planta diminuta. E aqui a haste floral, né? Olha só, que haste floral bem simpática. Ele é um marrom avermelhado, né? E olha só, completamente aberta. Então essa planta aqui ela está com 3 hastes florais.
E muito bacana, né? Então, para quem gosta aí dos bubofilos pequenos, os micros, né? Então, esse daqui é o bubofilo rufilabris, né? Então, tá com uma outra haste floral aqui e tem uma que está dentro do vaso, né? Então, são 3 hastes florais que essa planta tem. Olha que beleza! Bubofilo rufilabris, tá joia? Semana passada eu mostrei para vocês um Pleurotalis, né, grande aqui, o Revoluta, né, mas ele estava com poucas flores abertas, né, e hoje ele já está aqui praticamente com todas as flores abertas, né. É pena que a floração dele dura pouco tempo, então para a semana que vem já vai estar tudo no chão já. Mas olha só agora, todas abertas, todas as flores abertas. Então, uma planta aí fantástica, né? Então esse daqui é o Pleurotalis. Olha, veio até uma abelhinha aqui, ó, visitar a gente aqui durante a live, né? Então é o Pleurotalis revoluta, né? Então ele aí, olha, com a floração plena, todas as flores abertas já, né? Com a visita de uma abelhinha que já veio visitar e tá aqui, ó, passeando entre as flores, né? Já tá aqui fazendo o trabalhinho dela. E ela tem um leve perfume cítrico, bem leve, né? Então olha só, então aqui o nosso Pleurotalis revoluta. Deixa eu só tomar um pouco de cuidado, senão eu vou derrubar as outras plantas aqui, que ele é muito grande. Pronto, já tirei aqui que ele estava enroscado aqui no bubofilo. Isso daqui? Pronto, então tá joia. E aqui tem um outro Pleurotalis que ele tem uma floração muito parecida com o Revoluta, né? Mas o pessoal, eu tenho ele aqui como está identificado como sendo o Stelis gélida brasileiro, né? A flor dele é muito parecida com o do Revoluta, né? Porém, ela é quase o dobro, né? Ela é muito maior que a do Revoluta, a flor, pintadinha da mesma forma. Já a parte vegetativa é bem diferente, né? As folhas são menores, né? E eu tenho ele como sendo o Pleurotalis gélida Stelis, ou Pleurotalis gélida brasileiro. Então não tenho a identificação correta dele, mas já está aqui, ó. O que é importante é isso, está florindo e está se desenvolvendo muito bem a planta aqui também, ó, com várias hastes florais, né? Então, olha aqui, também uma planta bem bacana, né? Deixa eu colocar daqui do lado. O que a gente tem aqui também, não é bem a época delas, né, mas estão se apresentando, né, as restrépias. Essa daqui é a Restrepios brachypus, né, então tá aqui. Ela é um amarelo bem forte, né, olha só que planta, a floração dela. Aqui mais uma outra flor, aqui ó, um amarelo muito forte, muito vivo, com vermelho, né, listrada. Uma planta bem bacana. Essa planta aqui já há muitos anos que eu tenho na coleção e é uma planta aí muito bacana, né? Essa daqui é a Restrepia brachypus, né? E também tem aqui uma outra Restrepia que está começando a abrir. Essa daqui já está mais próximo, dentro da época de floração dela mesmo, né? Eu tenho ela como elegans, né? Mas tenho minhas dúvidas. Nas Restrepias a gente sempre tem algumas dúvidas, né? Então olha só como que ela está aqui, ó. Já com uma flor, mas aqui ela já está com mais ou menos 4, 5 botões. Então semana que vem ela vai estar com mais flores abertas, né? Se ela durar até o próximo final de semana. Então essa daqui é a Restrepia elegans. E aqui em dendróbios, então o nosso dendróbio Carrone, então tá aqui é uma planta de pequeno porte, uma planta que já gosta de um habitat um pouco mais seco, né? Olha só, muito parecido aí com o cultivo com as nossas Hoffmannseggelas, o tipo de ambiente, então um ambiente um pouco mais seco. E olha só como que ela tá, em plena floração. Então essa daqui é bem interessante, né? Dentro desses 3 tipos de dendróbios que a gente tem aqui, aparecem aqui no Brasil, né? Claro, tem outras espécies, mas as que aparecem aqui no Brasil normalmente é o Johansen, o Carrone e o Caniculatum. É bem interessante a sequência, né?
Porque primeiro vem o Johansen, ele floresce, depois vem o Carrone e depois vem o Caniculato, né? Então ele tem uma sequência de floração, é bem interessante isso. Então aqui o nosso dendróbio Carrone. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Ah, que legal, essa daqui é minha planta, tá? Então ela é um pouco maior, né, do que as que eu tenho aí que eu comercializo. Esse daqui é o dendróbio lichnestrato, variedade Prentice. A variedade Prentice, diferente do lichnestrato mesmo, o lichnestrato ele tem as folhas achatadas e são folhas pequenas. O Prentice é esse mais comprido, né, que as folhas são mais compridas. Mas aqui, olha como que ele tá, ó, de flores, né? Então são flores diminutas, né, flores pequenas, né? Mas olha como que ele tá aqui, em plena floração. E é uma planta aqui bem vigorosa, né? Olha como que ela tá. Essa já teve florações aqui, estou cheio de botão aqui na parte de trás. Então, na semana que vem, pena que essa floração também ela dura pouco, né? Então não fica as flores, não chega a ficar cheia por muito tempo. Mas olha só, e é uma planta aí que já há muitos anos de cultivo e aí tá bela, olha o tamanho dela, tá muito bonita. E ela é muito resistente, se cresce, se desenvolve muito bem, né? Então quem tem esse tipo de dendróbio sabe disso, ou docrilha, né, como também a gente acaba colocando ele para identificar um pouco melhor o cultivo, né. Esse daqui é o Epidendro centradenia, né, o centropétalo. Então ele está aqui, olha, vocês vejam que já tem mais ou menos uns 15 dias que, essa acho que é a terceira vez que eu mostro ele aqui. Então que a flor está aberta já tem aproximadamente 15 dias, né. E ela não dá nem sinal de que ela vai murchar. Então é uma planta que ela tem a floração dela dura bastante, né? E é uma planta aí de pequeno porte, cultivada aí na casca de coco com pouco de esfagno. Então esse daqui, olha, é o Epidendro centradenia, o Epidendro centropétalo, tá joia? Mostrar mais algumas aqui para a gente já começar a falar um pouquinho da live. Deixa eu escolher que você vai trazendo bastante planta e depois você fica escolhendo o que você vai mostrar, né? Porque o tempo é limitado. Então eu vou mostrar mais duas plantas aqui que são monopodiais. Esse daqui é o Ascocentro ampuláceo, né? Então ele está em plena floração. Como eu mostrei para vocês, ainda não abriram todas as flores, mas já tem algumas flores abertas. E é uma planta aí bem bacana. Esse daqui é o Ascocentro ampuláceo, né? Ampuláceo. E esse daqui é o tipo, né? A forma tipo, né? Porque aí a gente tem o orange, né? Que é mais alaranjado, e tem o albo também, que é o branco, né? Então esse daqui é o Ascocentro ampuláceo. E dentro de monopodiais também, eu tenho uma outra planta aqui bem interessante, a Micropera, né? Utriculosa. Então ela está aqui, ó, Micropera, ele é um monopodial também, né? E aqui as flores dela, ó, dá esses cachinhos, né? Parecendo cachos de uva, né? Olha só que coisa bonitinha aqui, ó. Então ela está com 4 cachinhos, algumas flores abertas, né? Então está começando a abrir as flores agora. E em plena aí, já com algumas sementes da floração do ano passado. Então essa daqui é a Micropera utriculosa. Né? Então aí já com 4 cachinhos, né? Vocês vão ver aqui, 1, 2, 3, 4. 4 cachinhos aí já nessa planta. E já começando a abrir as flores. Muito bacana, né? É isso daí. Bom, gente, tem mais algumas flores aqui, depois a gente vai mostrar, né? Tem mais alguma coisa para mostrar, sim. Mas vamos começar a falar um pouquinho aí sobre o nosso tema de hoje, né? Porque senão a gente acaba extrapolando muito no nosso tempo. Bom, gente, vamos falar aí a respeito do frio, né? Falar novamente sobre o frio, porque o inverno aí continua, né? E muito, às vezes a gente vê esse dia bonito, esse dia ensolarado, a gente fala assim, nossa, já está chegando a primavera. Não, muito pelo contrário, a gente está exatamente no meio do inverno, né? Então tem esse veranico, né, que dá essa sensação para nós aí que praticamente o inverno foi embora, mas não foi. E o que surpreendeu bastante, que eu estava conversando ontem com o Jefferson, né, que esteve aqui em casa, o Jefferson, a gente estava conversando a respeito justamente sobre isso, né, do inverno.
Porque essa próxima semana que virá, aqui em São Paulo, né, no sul provavelmente vai ser antes, mas aqui em São Paulo, por volta de entre quarta e quinta-feira, segundo aí a meteorologia, a gente vai ter temperaturas aqui próximo dos 3, dos 4 graus, né? E isso provavelmente em algumas regiões vai ser mais baixo do que isso, mesmo aqui em São Paulo. Então algumas regiões de serra, algumas regiões perto ali da Serra do Mar, né? Ou algumas regiões ali aqui mais perto da Serra da Cantareira. Então provavelmente a gente vai ter temperaturas aí muito próximos do 0 grau, ou até negativas, né, em algumas dessas regiões. Aqui em São Paulo, né, para nós isso é uma coisa não muito comum, né? Para o sul isso já acontece até com uma certa frequência, mas aqui em São Paulo isso não é muito comum. A gente ter temperaturas aí próximo do 0 grau ou próximo do negativo. Então isso que a gente tem que tomar muito cuidado agora. Então entre quarta e quinta-feira, ali entre quarta e quinta-feira, né? Então a temperatura vai baixar bastante, vai ficar aí próximo dos seus 3 graus, a gente vai ter temperaturas aí, uns 3, 4 dias de temperaturas muito baixas. Então, gente, preparar as nossas orquídeas, tomar cuidado com isso. E uma das preparações que a gente tem que ter nessa época, começa pela rega. Tá? Então, como a gente sempre fala aqui, né, a gente pode, a forma mais fácil da gente matar uma orquídea é com excesso de rega. E no inverno isso é também uma coisa muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu reguei as minhas plantas na sexta-feira. Então, sexta-feira não, minto, no sábado, ontem. Sábado ontem de manhã eu reguei minhas plantas. Então agora eu paro de regar, porque agora vai ficar hoje, né, o domingo, segunda, terça. Então elas vão ter 3 dias aí para secar o substrato. E aí depois, quando a temperatura vem, quando a temperatura baixa, chega o substrato, o vaso dele está seco. Então assim, ela sofre menos com a questão do frio, né? Não chega a essa temperatura baixa, muitas vezes se chegar próximo ali do 0 grau, temperaturas negativas, como acontece lá no sul, chega a congelar o vaso, chega a formar gelo, granizo aí por cima das plantas, do substrato da planta. Então, por isso que é muito importante não regar nessa época, ou dessas baixas temperaturas, ou a gente até espaçar um pouco mais a rega, principalmente nos dias mais frios. Não é só, porque muitas vezes a gente fala assim, não vou regar no dia mais frio. Então o dia mais frio, vamos dizer que nessa semana vai ser entre quarta e quinta-feira, então não vou regar entre quarta e quinta-feira, mas eu vou regar na terça. E isso é um erro, gente. A gente tem, quando o frio chegar, o substrato ele já tem que estar seco. Ele não pode estar molhado, ele não pode estar úmido. Então é esse cuidado, é o primeiro cuidado que você tem que ter. Com relação à rega, né? Então assim, evite regar próximo ali, né? Dê um espaço para que a sua planta possa secar o substrato. Tá? Não é secar e deixar o inverno todo sem molhar a tua planta também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem os dias, você tem as épocas, né? Só quando a temperatura cai muito, o que é preciso? Você para alguns dias antes de regar para que dê tempo do substrato secar e quando o frio chegar, essa planta não sofrer muito com o frio. Né? Então assim, um dos principais cuidados que a gente tem que ter é com a rega e com secar o substrato. Vocês vejam, essa planta aqui, ó, eu reguei esses dias atrás, que é o Bulbophyllum longissimo. Ele tem um substrato aqui que ele é casca de pinos misturado com um pouco de esfagno e tem um pouco de casca de arroz. Esse substrato de ontem para hoje ele já secou. Ah, Roberto, mas secou e agora? Você vai deixar essa planta sem regar? Vou. Por quê? É preferível eu deixar ela 2, 3 dias aí, ou 4 dias sem rega, uma semana sem rega, do que eu molhar e o substrato estar molhado quando chegar o frio. Né? Então isso que a gente tem que começar a tomar cuidado e prestar atenção com relação a isso. Tá joia? Então, primeiro ponto, a rega. Tá joia? Quando a gente fala de rega, a gente também fala de adubação. Verdade?
Então o que que acontece? Quando a gente pega o inverno, que o inverno tem temperaturas muito baixas, normalmente o protocolo de adubação que a gente tem, né, ou principalmente a planta, ela diminui o metabolismo dela no frio. Isso é normal. Tá? Como nós também acontece, né? Então com as plantas também da mesma forma, o metabolismo dela diminui no inverno. Então o que que é interessante? Também a nossa adubação ela pode ser um pouco mais espaçada. Então se você aduba toda semana, pode adubar a cada 15 dias. Se você aduba a cada 15 dias, adube um mês. E quando a temperatura começar a subir novamente, você volta a fazer a sua adubação regular. Porque se a planta está com metabolismo mais lento, não adianta você ficar colocando adubo que você só está desperdiçando e está jogando fora aí, o seu adubo, tá? Porque ela não está absorvendo. Então isso para nós aí não adianta muita coisa. Então o que que é interessante? Que você esparce um pouco a adubação. É lógico que a gente está falando aí de regiões de clima mais frio. Quando a gente fala norte e nordeste, que ali praticamente a diferença que você tem é a época de chuva, né? E a temperatura ali dificilmente baixa muito, fica abaixo dos 20 graus, né? Então ali você pode manter a sua adubação normalmente. A gente diz aqui mais região sudeste, mais a região sul e muitas vezes ali aquela região do Mato Grosso do Sul ali também que a gente também baixa muito a temperatura nessa época do ano também. Então ali você dá uma esparçada ali com relação à adubação, certo? Então a gente já falou de 2 pontos, rega e adubação. Um terceiro ponto que é importante, gente, e que a gente sempre comenta em toda a live, né? A questão da cobertura do teu orquidário. Se você tiver condições, se programe, se planeje, faça aí essa cobertura do teu orquidário, ou você tenha aí um material que você possa realizar essa cobertura principalmente no inverno. Né? Porque a gente tem ali, porque muitas vezes assim, vocês vejam que coisa interessante, né? A gente fala de cobertura do orquidário, mas, vamos cobrir só no inverno. Beleza, a gente cobre no inverno, a gente tem a questão aí das baixas temperaturas, da geada, do frio, né, especificamente, mas quando chega no verão, a gente tem um problema com a chuva. Então, assim, é importante a cobertura, tanto no inverno quanto no verão, né? Porque no verão a gente tem aquela chuva, muitas vezes aqui em São Paulo, como a gente comenta sempre com vocês, aqui em São Paulo tem época do ano, né? Já teve alguns anos que a gente ficou 40 dias com todos os dias chovendo. Então, se o seu orquidário não tem uma cobertura, e se você cultiva em vaso e com substrato que retém um pouco a umidade, você corre o risco de perder muita planta, de ter muito problema com fungo, de você ter outros tipos de problemas em suas plantas e você vir perder as suas plantas. Isso no verão. E no inverno, a mesma coisa, porque se você pega aí uma temperatura baixa, como vai acontecer essa semana, e você não tem uma proteção para a tua planta, o que pode acontecer? Você vir a perder suas plantas. Uma outra questão que sempre acaba acontecendo, muitas vezes no inverno, ou quando vai chegando aí para o final do inverno, você tem frio e um pouco de chuva, né? Ou seja, ali uma garoa fina, e já vocês imaginam, essa garoa fina batendo nas suas orquídeas, molhando o substrato da sua orquídea, molhando a folha da sua orquídea e durante a noite a temperatura cai. Você pode ter certeza que é problema que você vai ter com as suas orquídeas, principalmente aquelas que são de clima um pouco mais quente. Você vai começar a ter problema com fungo, você vai perder plantas e isso é complicado. Por isso que eu sempre falo para vocês, invista na tua estrutura, né? Até a gente estava conversando ontem com o Jefferson, invista na tua estrutura. A cada real que você investir na tua planta, invista na estrutura do teu orquidário. Ah, Roberto, mas é difícil investir na estrutura, então para de comprar planta. Segura um pouco aí a tua emoção e vai fazer a estrutura do teu orquidário. Porque depois você vai poder adquirir suas plantas e ver elas florindo, se desenvolvendo de uma forma plena.
E se você não faz esse investimento no teu orquidário e faz só seu investimento em planta, quando chega agora essa época do ano, você começa a ter muito problema de fungo, de cochonilha, fungo, né? Mas é fungo, né? Que você acaba tendo, e onde que você pode perder as suas plantas, queimar as suas plantas por causa do frio, você perder as suas plantas por causa do frio. Então, gente, é importante. Claro, a gente ter plantas bonitas na coleção, mas a gente precisa pensar na manutenção dessas plantas. Né? E a manutenção dessas plantas não é só o esfagno ou o vaso que você vai adquirir para a tua planta, né? Ou mesmo que seja aí as placas de madeira, né? O que você vai plantar nelas, mas a estrutura física. Né? A estrutura física que a gente diz, a bancada, a cobertura, né? O sombrite, o que você for colocar, né? Normalmente aqui eu uso muito plástico difusor, né? Então eu uso o sombrite, né, para fazer aí a filtração, né? Então aí eu uso o sombrite normalmente de 50%, eu uso ele uma camada ou duas camadas, né? Dependendo aí quais são as plantas que eu tenho e a questão da incidência solar que tem aqui, então normalmente eu uso de 50%. Uma ou duas camadas, isso vai depender de quanto eu quero que seja a filtração. Agora tem algumas plantas que eu deixo aqui do lado de fora, né? E tem algumas plantas que precisam aí de um pouco mais de sol, né? Vamos se dizer assim. E essas plantas elas não estão cobertas, né? Elas ficam aqui do lado de fora, né? Desse meu lado aqui direito. Então essas plantas, chega nessa época do ano, o que eu tenho que fazer? Tenho que cobri-las também. Então eu pego esse plástico difusor, então até um desses que eu utilizo, e eu cubro todas as plantas, né? Então a minha esposa, às vezes eu chego do serviço, dependendo quando vai virar o tempo, como foi hoje, essa semana provavelmente vai ser na terça-feira. Vou chegar do serviço e vou sair cobrindo todas as plantas, e vão ficar assim até o final da semana, quando a temperatura começa a subir novamente. Então é importante que a gente faça isso, tenha esse cuidado de proteger as nossas plantas. Eu utilizo muito plástico difusor, né, para cobrir as plantas. Já vi algumas pessoas que também usam TNT, né, também para cobrir. O que eu tenho só uma ressalva com o TNT é que muitas vezes, assim, dependendo se é só o frio, ok, não tem problema. Mas se de repente vem uma garoa, vem uma chuva, né, vem uma neblina ali, ele vai acabar molhando esse TNT e acaba, também pode vir, se for um pouquinho mais de excesso, pode vir a molhar as plantas. E aí vai acabar queimando a folha das plantas. Então por isso que eu prefiro muito mais usar o plástico difusor. Tá? É mais só por mim mesmo, né? Claro que a questão de proteção do TNT faz da mesma forma com relação ao frio, mas eu só fico mais essa ressalva se muitas vezes vem o frio e vem um pouco também de garoa ou um pouco de chuva, né? Quando está chegando o final do inverno, normalmente acaba acontecendo isso, vem um pouco de frio, né, mas também vem um pouquinho de chuva, um pouco de garoa, e aí essa garoa molha o TNT, acaba passando para as plantas, pode molhar o substrato, e aí as plantas sofrerem um pouco mais, aí até mesmo vir a queimar ou danificar as plantas, tá joia? Então é isso, gente, você cubra o teu orquidário, né? Invista na cobertura do teu orquidário, aproveite que você tem alguns dias aí também, se for o caso, se você tiver condições, faça essa cobertura. Se não tem, se planeje para fazer isso no futuro, tá? Porque isso é muito importante, não é um luxo, tá? Então vocês podem observar todos os orquidários, né, que vocês vão visitar, a boa parte ou a grande maioria ele tem a sua cobertura plástica, né? É aquela cobertura plástica que é feita com plástico difusor, não é luxo, gente. É uma necessidade que você tem para cultivar bem as suas orquídeas. Então a gente como orquidófilo, a gente como cultivador, como hobbyista, a gente precisa pensar nisso também, investir na cobertura do teu orquidário. Cada real que você invista na tua planta, invista também na estrutura. Isso é importantíssimo. E essa é a grande diferença que você vai ver nas suas plantas, principalmente agora, nessas épocas do ano. Ou quando a gente tem o sol intenso, né, com chuva aí com uma frequência muito grande no verão ou no inverno, né? Então é aí que a gente acaba percebendo isso. Então quem é do sul aí também, né,
passou maus bocados aí com essas últimas semanas, né, com frio, né? Então teve muitas plantas aí que o pessoal andou perdendo, né? Estava conversando com algumas pessoas que chegaram a perder mais de 50, 60 plantas aí nessas últimas semanas de inverno. E agora, para essa semana que está entrando aqui agora, né, essa semana, a previsão do frio é ser mais forte ainda. Então, assim, gente, vocês vão ver a grande diferença, né? Quem investiu na estrutura, quem investiu aí, se planejou, se organizou com relação aí à cobertura do orquidário, com relação aí a diminuir rega, tudo isso, vocês vão perceber como vai ser benéfico aí para suas plantas, para conseguir passar aí esse inverno sem ter muitos problemas, né? Porque dependendo da temperatura, realmente a gente tem problemas mais sérios. Mas se a temperatura ela for um pouco aí dentro daquilo que a gente já está esperando, a gente consegue aí passar aí por esse inverno sem muito dano, né, para as nossas plantas. Ah, Roberto, mas você não perde planta? Perco. Já tive problema, como eu falei para vocês na semana passada, né? Eu tive problema com planta? Tive, mas eu acho que eu tive uma ou duas plantas que acabaram aí queimando uma ou duas folhas, mas é coisa mínima, né? Por quê? Por causa dessa estrutura, desse trabalho que eu tenho aí de planejar, de me organizar para receber o inverno e para proteger as plantas. E é isso que eu falo para vocês, gente. Não é só a gente cultivar orquídeas, a gente precisa também se planejar aí como que a gente vai fazer a manutenção ou vai cuidar dessas plantas, porque elas dependem única e exclusivamente dos nossos cuidados. Né? Não existe, muitas vezes a gente ouve falar assim, ah, mas essa planta é muito delicada, e muitas vezes não é a planta que é delicada, é os cuidados que nós não tivemos para proteger essa planta numa determinada época do ano, ou é lógico aí que isso vai ser decisivo no cultivo. O que a gente tem que prestar atenção, que a gente sempre comenta também, é escolher muito bem as plantas que você vai ter no teu orquidário, né? Então, se você tem uma região que é muito fria, não adianta você pegar plantas de locais muito quentes, né? Porque quando chegar o inverno, muitas vezes no verão ela vai ficar tranquila, no outono, na primavera ela fica tranquila, mas ela pega o inverno, você vai perder a tua planta. Ou o contrário também é verdadeiro, você é de uma região muito quente, né? Então, quando você vai adquirir uma planta, você adquire plantas de regiões muito frias. Quando chega o verão, você perde a tua planta. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter também. Quais são as plantas que se adaptam ao nosso orquidário, ao nosso ambiente, à nossa região e ao clima da cidade onde que a gente mora. Tá joia? Então, vamos lá, gente. Recapitulando, né? Então, nós falamos primeiro aí da rega, né? Então cuidado com a rega agora no inverno, para essa semana agora que está vindo muito frio, já vá diminuindo as tuas regas, se você puder diminuir ou se você puder parar, você veja aí como que é a tua estrutura e como que é o cuidado que você tem com as suas plantas. Então você já tem que parar, o substrato secar, porque quando a temperatura baixa chega, o substrato tem que estar seco. Uma outra questão, a adubação você já pode esparçar, né, quando temperaturas mais baixas, então já não tem aquela necessidade de você ter aquela sequência, porque no inverno a planta também diminui o metabolismo dela. Então muitas vezes até uma colega nossa perguntou, mas questão do ibiquim, de alguns dendróbios, né? Mas não precisa passar por aquela seca, né, aquele período ali de seca. Muitas vezes nem precisa. Desculpa, porque agora no inverno a gente já automaticamente já reduz a rega, que nem essa semana, né? Essa semana eu já vou reduzir minha rega, por causa da temperatura baixa. Semana passada eu fiz a mesma coisa. Então, para o dendróbio, essas semanas que a gente já intercala ali entre regas, já é o suficiente. Então, você não precisa deixar o teu dendróbio sofrendo um período muito grande sem rega, porque no inverno você já faz, já reduz a rega deles normalmente, tá bom? Pelo menos isso para mim aqui em São Paulo.
A questão que a gente estava falando da adubação e a questão da gente fazer um investimento dentro da estrutura do nosso orquidário. Para cobrir, gente, invista, né? Não tenha receio com relação a isso, porque é um investimento que para vocês, vocês vão enxergar isso no futuro e vocês vão ver o benefício que é você investir na estrutura do teu orquidário. Vocês não têm ideia com relação a isso, porque é o resultado que eu tenho aqui em casa. Com relação também às espécies que vocês escolhem, tá? Então tomem muito cuidado com isso, porque não adianta você escolher uma espécie que não vai se adaptar ao teu cultivo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, cerca de 800 metros de altitude, então o que eu evito muito? Plantas que são de lugares extremamente quentes, né? Porque eu sei que quando chegar o inverno aqui em São Paulo elas vão sofrer e eu vou acabar perdendo as plantas, ou plantas de locais muito frios, porque chega aqui no verão, em São Paulo eu tenho temperaturas aí na casa, aqui pelo menos atualmente está se passando dos 35 graus em alguns dias. E se é planta de local frio, ela não aguenta e você acaba perdendo a planta. Então tomar cuidado com as espécies que vocês escolhem também, tá? E pensem sempre nisso, tá? Um pensamento que eu vou deixar para vocês é a questão do investimento. Gente, investiu em planta, invista na estrutura do teu orquidário. Isso é decisivo para você ter sucesso no cultivo, porque muitas vezes quando a gente não faz esse investimento, né, você tem uma planta, então vamos colocar que nem assim, tem esse bulbofilo longíssimo, tá? Então o que acontece? Passa uma época agora de inverno, de frio, essa planta queima, você tem problema com essa planta, o que vai acontecer? Ela vai demorar 2, 3 anos para se recuperar, né? Então esse é um grande problema, porque muitas vezes ela passa por esse problema, né, de queimar as folhas, de passar um trauma aí com relação à temperatura, e não é no ano seguinte que ela vai se recuperar. Ela vai demorar 3, às vezes 4 anos para conseguir se recuperar, né? E isso é importante, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, essa planta não se desenvolve, essa planta não cresce, ela é muito lenta para o crescimento. Mas a questão não é isso, a questão é que ela passou por algum trauma no passado e muitas vezes, assim, para ela começar a se recuperar, vai demorar 2, vai demorar 3 anos, vai demorar 4 anos. E isso a gente tem que prestar atenção também nas nossas plantas, não é de um ano para o outro. Então por isso que é importante que a gente faça esse investimento, porque aí a gente não vai ter esse problema acontecendo com as nossas plantas. Tá joia? Bom, gente, esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje, principalmente com relação a isso, ao inverno. Se planeje, faça que nem ali a formiguinha, né? A história da formiguinha e da cigarra, né? Chegou o inverno, vamos se planejar para o inverno, vamos cuidar das nossas plantas, vamos cobrir, cuidar, já comprar os plásticos se a gente tiver que cobrir as nossas estruturas, cuidado com a rega, principalmente nessa época do ano, e aí a gente vai conseguir passar tranquilamente por esse período. Posso te pedir um favor? Pode. Lá no fundo, aquela planta que eu trouxe, tá lá, tá no vaso lá. Isso, traz ela para mim depois, por favor. E agora é isso, gente. Então, passei o recado para vocês, cuidem das suas plantas e agora para essa semana que vai ter uma temperatura muito baixa, tá? Espero que todos aí consigam passar por essa semana e aí com o mínimo aí de perdas possíveis ou, se possível, nenhuma perda aí de planta, tá joia? E o inverno não acabou, tá? Então nós estamos no meio do inverno, então foi junho, julho e agosto, né? Ainda pega aí o começo de setembro, então assim, cuidado, né? Se planejem, porque essas semanas, essas frentes frias ainda vão ser contínuas até ali setembro, tá bom? Então cuidado com isso. Bom, gente, depois eu quero mostrar essa planta aqui. Bom, gente, deixa eu mostrar mais algumas plantas, porque aí a gente já abre as perguntas. Bom, o que me surpreendeu essa semana foi essa belezura aqui, né? A nossa
Sophronitis coccinea, né? Então abriu uma flor aí numa época, né? Um pouco depois já da época de floração, né? Então aí a nossa Sophronitis coccinea, né? Com uma floração aí, uma flor muito bonita, não é das formas mais bonitas, mas o que vale é a flor aí, olha, muito bonita, Sophronitis coccinea. E ela está plantada, ó, no sanção do campo, tá? Rachado no meio, eu plantei ele na cerne. E aqui, olha, as raízes como é que elas já estão se desenvolvendo, ó. Cheio de raiz crescendo nessa planta. Aqui eu tenho uma outra planta, que é uma Sophronitis também, mas essa daqui já é a Sophronitis alagoense, né? Então já é uma planta de menor porte, dentro delas, né, da Sophronitis, ela e a pigmeia, né, são as menores, né? E aqui, olha, a florzinha e aqui uma outra frente também cheia de botões, né? Então logo logo aí vai estar toda florida, mas eu quis mostrar para vocês, pelo menos tem uma flor aberta aqui e mostrar para vocês. Então essa é a nossa Sophronitis alagoense, ela está plantada num pedaço de madeira, né? Então vocês vejam aqui a quantidade de raiz, né, que ela tem se desenvolvendo e a planta aí em plena floração, tá joia? Sophronitis alagoense. Deixa eu ver aqui. Ah, essa daqui é muito legal. Olha só, o tamanho dessa planta, né? É fantástica. Essa daqui é a nossa Dynema polybulbum. Então, olha só como que ela tá aqui, ó. As flores, cheia de flores, né? Então, aqui na parte de cima também. Então, o que que é interessante? Que conforme ela vai crescendo, né? Ela vai abrindo frentes, né? Então, aqui, ó, ela já abriu uma frente aqui, abriu outra frente aqui, abriu outra aqui. Essa daqui é uma outra frente, abriu aqui, então ela sempre abre flores na frente, né, nas frentes dela. Então o que que vai acontecendo? Conforme ela vai tendo mais frentes, mais flores ela vai abrir. Então aqui a nossa Dynema polybulbum, é uma planta mexicana, olha só, e cultivada no lequinho de madeira, né, com um pouco de esfagno também. Olha só, e o crescimento dela aí, ó, fantástico, ó, tamanho da planta. Deve ter mais de 50 centímetros aqui, com certeza, né? Bom, eu acho que é isso. Depois a gente vai mostrar mais alguma coisa. Mas vamos lá, deixa eu só mostrar aqui, ó, continua aberta, né? E as flores agora já estão mais abrindo já de melhor, ó. As hastes já estão com mais flores abertas. Então essa daqui já está quase toda aberta. Uma outra aqui pela metade, a Ludisia discolor, né? Então ela aqui, ó, ela tá com 1, 2, 3, 4, 5 frentes essa planta. E olha só que maravilha. Então uma planta aí, ó, em plena floração e muito bonita, muito saudável. Eu gosto muito das folhas dela, essa folha roxa, né? E com esses riscos, né, praticamente aí quase que fosforescentes, né? Muito bonita, né? Então essa daqui é a Ludisia discolor. Tá joia? Bom, vamos ver se a gente tem algumas perguntas que a gente possa responder. Enquanto a minha esposa vai ali pegar o computador, ou ela já está com o computador na mão? Ela vai pegar ainda. Então eu vou continuar mostrando aqui algumas plantas para vocês. Essa daqui a semana passada eu mostrei, estava com alguns botões abertos. E hoje já praticamente está com todas as flores abertas, né? Essa daqui é a Maxillaria spilotanta. Né? Então olha aqui, ó, que é muito bacana, que a florzinha dela é toda pintadinha e o labelo bem vermelhinho, ó. Então é uma planta aí que eu sempre gostei bastante dela, ó, já está cheia de botão aqui, ó. Então aqui fica mais fácil vocês verem, ó, como que ela tá. E é toda pintadinha, é creme, né, um creme bem clarinho e um labelo bem avermelhado. Olha só, então essa daqui é a Maxillaria, né, spilotanta, né, então também ela está como Maxillariella, né, então também aí o pessoal é mais conhecido dessa forma, é o gênero dela, né, então já não está mais dentro de Maxillaria, né, é um gênero próximo, tá ok? Bom, vamos lá, então vamos lá, vamos começar? A Laudelina no Facebook pergunta: posso molhar minhas orquídeas no dia seguinte se houver geada? Olha, o que que a gente faça? Laudelina,
A questão da geada, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Se possível, né, não molhar, tá? Se você tiver aí como evitar, pelo menos aí cobrir as suas orquídeas para que você não tenha muito problema com relação de formar aquele granizo em cima das tuas orquídeas. Então isso é importante, porque muitas vezes você fala assim, ah, vou molhar a geada e a gente molha no dia seguinte, mas no dia seguinte ainda a temperatura é baixa, então o substrato vai estar molhado, então você vai ter o problema de congelar esse substrato e aí o remédio vai ser pior para a planta, tá? Então toma muito cuidado com isso. O que é mais importante? Que você invista na cobertura do teu orquidário. Infelizmente é isso, né? Então você tem que tomar esse cuidado mesmo. E o que a gente fala, da geada, se a planta não está coberta, as tuas plantas não estão cobertas, e aí você pode ter dois problemas. Você vai molhar ela? Pode molhar. Mas o que pode acontecer? Ser pior do que você não molhar, tá joia? Agora essa questão, mesmo que você tem que evitar, né, alguns dias antes, para de molhar suas orquídeas e de preferência cubra o teu orquidário, tá? Isso tudo que você está falando, molhar depois, é algo paliativo, mas ali o dano maior para a planta é justamente a geada, essa temperatura baixa, tá bom? A Cris Brito diz, bom dia professor Roberto, plantas lindas, maravilhosas, aprendemos muito com você. Que bom, como que é o nome dela? Cris Brito. Cris Brito, obrigado Cris. O que a gente faz aqui sempre é assim, poder compartilhar com vocês, mostrar essas orquídeas, mas compartilhar também um pouco aí do conhecimento que eu adquiri nesses anos, para que vocês também possam aí ver que o cultivo de orquídeas e de micro-orquídeas não é algo difícil, né? É só a gente tomar alguns cuidados e a gente ter aí um cultivo aí com plantas também bonitas aí florescendo o tempo todo, tá bom? Um grande abraço para você. O Ivan Andrade comenta que para Curitiba, terça e quarta, poderá ocorrer chuva congelada, ou seja, neve. Terça e quarta-feira, o nome dele é? Ivan. Ivan. Ô Ivan, é isso mesmo, Ivan. Para a semana que vem, eu estava conversando com o Jefferson, né, que tem uma amiga, né, que é meteorologista, e ele falou que para o sul, né, para algumas regiões do sul, a gente vai ter a sensação térmica de menos 20. É isso mesmo, gente. Menos 20 graus. Então, vocês imaginam como que vai ser isso. Então, se você não investir no teu orquidário, não investir na tua estrutura, você vai perder todas as suas plantas, tá? Então, se precaver é importante com relação a isso. Então, em Curitiba vai ser entre terça e quarta-feira, aqui em São Paulo entre quarta e quinta-feira, né? Que ela vem subindo o frio, né? E é isso mesmo. Tem que se proteger mesmo, porque senão vai ser bem complicado, a gente vai acabar perdendo muita planta nesse inverno. Tiago Vieira pergunta, Roberto, sabendo que o sol chega apenas a um lado de uma placa de madeira, sugere evitar deixar a planta crescer e tomar a placa? Elas ficam tão bonitas quando tomam conta da placa. Tiago Vieira, né? Tiago Vieira. Tiago Vieira. Ô Tiago, eu deixo, tá? Eu não, mesmo que ela, que assim, tome sol, só um lado, a planta acaba se desenvolvendo, ela vai achar o local mais claro para ela, então ela vai crescer, vai ramificar, principalmente algumas acianteras, né, algumas plantas dessa forma, eu deixo e deixo a planta crescer, se desenvolver e ela procura o caminho dela, e eu deixo dessa forma mesmo, deixo ela crescer porque eu acho que fica muito bonito. Ó, não para você ter uma ideia, aqui olha, essa daqui é uma Natalis, o Liparanges, o Heterófila, tá? O local que eu plantei ele foi essa parte aqui, ó. Essa parte da frente que eu plantei ele. Ó, mas ó como que ele tá. Deixa ele crescer, deixa ele se desenvolver. Não tem por que a gente ficar com medo. Deixa ele crescer. A planta encontra o caminho dela. Tá joia? E é muito bonito mesmo. A gente não se preocupa com isso. Deixa que a natureza, ela acha o caminho. Tá bom? O Luzmar pergunta... qual a metragem do plástico difusor, a largura do plástico difusor? O nome dele é? Luzmar. Luzmar. Cristina, acho que é Luzmar Cristina.
né? Largura do plástico difusor normalmente é 4 metros, tá? Normalmente é 4 metros. Eu sei que tem alguns que estão, dependendo do rolo, que tem alguma medida especial, você tem até mais. Mas o que eu comprei, tá? O que eu uso aqui, o que eu usei no meu orquidário, ele tinha 4 metros de largura, tá? Pode ser que tenham alguns, né, que tenham até mais, 4, 6 metros, 8 metros, por causa de estufas, né, algumas medidas maiores, mas o que eu comprei tinha 4 metros, tá? Então posso te dizer por isso, pelo que eu adquiri aqui para usar no meu orquidário, tá bom? 4 metros de largura. A Anne Valois, ela pergunta, bom dia, pode replantar orquídeas no inverno? Como que é o nome dela? Anne. Anne Valois. Anne Valois. Sim, pode. Eu faço isso. Hoje de manhã eu estava replantando algumas orquídeas, né? O que você tem que observar muito mais é a questão da floração dela, né? Normalmente eu procuro evitar ali o transplante ou a mudança de orquídeas, né? Dependendo de algumas orquídeas, na época de floração dela ou antes da floração dela. Então normalmente o que eu faço? Eu espero passar a floração das orquídeas e aí depois eu faço a divisão, faço o replante, mas não tem muito problema. O problema maior que você vai ter é justamente com regas, né? Rega, adubação, essas coisas, né? Então não tem muito problema também. Eu faço isso e fiz isso hoje com algumas orquídeas já, tá bom? É mais a observação é com relação à floração mesmo dessas orquídeas, tá ok? A Elânia Batista diz que não encontra nada disso no site. Eu acho que ela escreveu quando você estava mostrando as plantas. Tá, como que é o nome dela? A Elânia Batista. Elânia Batista, então depois você me passa, Elânia, porque eu tenho algumas plantas que eu mostro para vocês aqui, algumas plantas são da minha coleção. E algumas plantas eu tenho poucas unidades, né? Então aí o que acontece? Eu coloco, disponibilizo alguns cortes, algumas plantas, mas depois eles logo acabam, né? Porque são plantas aí que não são de produção muito grande, né? Então para vocês terem uma ideia, que nem essa planta aqui, a Cetradenia, eu tinha acho que umas 8 plantas, também já foram todas. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma, ou tenho uma ou duas, né? Então, mas é assim, nem todas aqui estão disponíveis para venda. Algumas são da minha coleção e algumas são para venda sim, tá? Mas me passa aí no WhatsApp depois e as plantas que eu tiver disponível eu vou te avisando, tá bom? Ou dá uma entradinha lá no site, né? Como você falou, você não achou, então me passa qualquer, que de repente eu tenho uma ou duas aqui disponível, eu disponibilizo para você também, sendo plantas estrangeiras, tá joia? As plantas nacionais eu não comercializo, são da minha coleção, tá bom? Enquanto a minha esposa já vai falar? Senão eu vou perder de novo. A Eliane Sá Ferreira, ela fala, tinha muito receio de plantar bulbofilo. Usei sua técnica dos grampos e para minha felicidade já está enraizando. Eliane Sá Ferreira. Opa, que ótimo, pude te ajudar, fico muito feliz com isso. E é uma técnica bem simples, né? E ajuda muito a gente aí a conseguir aprender os bulbos, né? Porque eles não são muito comportados, né? Que nem a gente pega aqui. E aí a gente tenta prender, ou a planta fica solta e quando a gente rega, quebra a ponta da raiz e ela não se desenvolve. E o grampo ajuda muito, né? Facilita muito o nosso dia a dia e principalmente a gente replantar as nossas orquídeas. Que bom, fico feliz. Parabéns aí e fico feliz em poder ajudar. A Fátima Sandrin pergunta, Restrépia fica melhor no vasinho de cerâmica? Restrépia fica melhor no vasinho de cerâmica. Olha, não é que fica melhor. Eu prefiro plantar em vasos de plástico, tá? Então todas as outras que eu tenho aqui são plantadas em vasos de plástico. Essas plantas aqui, eu já tenho elas aqui nesse vaso, já tem aproximadamente, não vou errar muito, tá? Uns 7 a 8 anos. Então assim, eu procuro não mexer muito com elas. Mas normalmente eu uso muito mais o vaso de plástico, tá? O vaso de barro praticamente aqui são as plantas mais antigas que eu tenho que estão ainda em vaso de barro. Praticamente aí hoje 90% das plantas que eu tenho
elas já estão em vaso de plástico, por uma série de fatores, né, que são, para mim, no meu cultivo, me facilitaram, né, mas também não tem nada contra o vaso de barro, né, mas qual que é o problema do vaso de barro? Você pode ver que ele está todo verdinho, ó, né, então, o que acontece com o vaso de barro? Você não pode deixar ele no local que ele seque completamente, 100%. Ele tem que estar no ambiente mais úmido, né? E é esses cuidados que você tem que ter. Mas independente de ser vaso de barro ou vaso de plástico, isso é só um suporte para a planta, né? Então é só os cuidados que você vai ter, independente de qualquer um dos dois, tá? Ela vai muito bem, tanto no vaso de plástico quanto no vaso de barro. Tá bom, Fátima Sandri? Perdeu a pergunta? Peraí. Tiago, já respondemos. O Denis pergunta, poderia falar sobre umidade e iluminação para o Dendrobium parishi? O meu amarelo, as folhas e todas menos uma caíram. Dendrobium parishi. Dá uma olhada, entra no site que eu já vejo essa, para eu tentar lembrar, que é tanta planta, gente, eu preciso olhar a planta para poder a gente não falar algo errado. Tá? Enquanto a minha esposa está olhando ali, só mostrar para vocês, semana passada eu tirei uma foto e mostrei essa catleia aqui, que ela estava totalmente, está ainda desidratada, né? Eu já fiz o replante dela, troquei o vaso, fiz o replante dela, troquei o substrato, e aqui vamos acompanhar agora o desenvolvimento dessa planta aqui. Então foi aquela que estava semana passada de um amigo meu, e eu peguei a planta para mim, cuidei, peguei ela emprestado, estou cuidando dela para depois devolver para ela, mas aqui já está feito o replante daquela planta lá, tá joia? Para vocês ficarem tranquilos com relação a isso. Como que é? Ah, tá, o Dendrobium parishi. Legal. Como que é o nome dele? Denis. Denis. Dendrobium parishi, tá? Ele é muito parecido, ó, sair, mas eu vou voltar, gente. Ó. Esse daqui, ó, é o Dendrobium cristalino, tá? Então são gêneros aí, espécies muito próximas. O que acontece? Ele dá a floração dele. Depois que ele dá a floração, todas as folhas caem. Isso é normal, né? Isso é normal para esse tipo de... esses gêneros, essas espécies próximas aqui. Esse daqui é o cristalino, tem o parishi, tem outras espécies próximas. O que acontece? Ele tem a floração, cai todas as folhas, isso é normal. Depois ele vai brotar brotos novos. Esses daqui que caíram as folhas, que são os brotos mais velhos, né, esses caules mais velhos, aqui que vai sair a próxima floração. Então é normal eles caírem as folhas, tá? Fique tranquilo com relação a isso, é normal, tá? Não tem nada de errado. Só veja se a planta está se desenvolvendo bem, se ela está com raízes novas, ó, que nem está esse caso aqui, a planta se desenvolvendo, ó, com raízes novas, e fique tranquilo com relação a isso. É isso que você tem que observar, se a planta está saudável, está com raiz e como é que está essa parte dos caules dela. Tá bonito? Tá saudável? Beleza, tranquilo. É normal da planta. A única coisa que fica com folha são os brotos novos, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui com broto novo ainda. Ah, tem uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu volto. Ah, aqui. Então aqui é uma outra, ó. Esse daqui é um Dendrobium cristalino também, da mesma forma, ó. Então todos os brotos velhos, ó, secou folha, ó. Caiu todas as folhas dele, só um broto novo, que tem aqui um broto novo atrasado, ó, só ele que tem folha. Todos os outros caem. Isso é normal, tá? Fique tranquilo com relação a isso. O Tiago fala assim, ó, mas esse bulbophyllum tem pseudobulbo. E as micros, não tem que ficar sem regar também? Não. As micros que não tem o pseudobulbo, fico sem regar também? Sim. Tá? Ô Tiago, também da mesma forma, Tiago, aqui ó, tem um cultivo das plantas que são em madeira, tá? Se você tem um local reservado, separado, né? Então de repente você pode até fazer uma rega, mas uma rega que você faça não molhando, mas com aspersor. Então vamos pegar uma mangueira,
tá? Então você tem ali como regular o bico, que ele tem aquela parte que é só aquela névoa, né? Então se você quiser fazer isso, nessas que são madeira, você joga ela, uma névoa só e pronto. No meu caso aqui, como é que eu te digo? No meu caso, essas plantas todas já estão enraizadas, ó. Já são enraizadas, são plantas aí que já estão há muito tempo no cultivo. Se ela ficar uma semana sem regar, não vai ter problema nenhum. Então minhas plantas aqui eu vou deixar tranquilamente sem regar. Porque mesmo na natureza, elas ficam 15, 20, 30, 40, às vezes dependendo da planta, até mais de 30 dias sem chuva, só com a umidade, só com a serração da mata ou da floresta. Então no nosso cultivo, se ela ficar uma semana sem rega, também não tem problema, tá? Desde que a planta já esteja enraizada, já esteja bem. Se ela não tiver, joga só um aspersor ou um borrifador, se for poucas plantas, joga só uma névoa por cima delas para aguentar aí esse período, tá? Maior sem rega, mas se for possível também não regue, não precisa. Se a planta está enraizada e se desenvolvendo bem, ela aguenta uma semana sem rega, tranquilamente, tá bom? O Carlos pergunta, Roberto, nessa época do ano, é preferível então molhar no período da manhã? Sempre, tá? Vamos lá. O que acontece? É o Carlos. Carlos? Carlos, eu. Carlos, o que acontece? Toda rega de orquídea é melhor que seja feita na parte da manhã, tá? Ponto. Qual é o melhor horário para regar a orquídea? Sempre na parte da manhã, tá? No meu caso, eu acabo, pela questão do meu trabalho, então saio de casa às 6 horas da manhã, né, 6 e pouquinho, saio de casa todo dia e chego em casa às 6 horas da tarde. Então o que acontece? Eu acabo tendo que regar na parte da noite, mas não é o melhor horário para regar a orquídea. O melhor horário para regar a orquídea é sempre de manhã. Então mesmo nessa época do ano, o melhor horário, sempre de manhã. Em outras épocas do ano, sempre de manhã. Eu rego à tarde porque eu não tenho outro horário para regar, infelizmente. Mas quando eu estou em casa, que nem ontem que eu reguei minhas plantas, eu reguei na parte da manhã, não reguei à noite. Então quando eu estou em casa é sempre de manhã. Mas quando eu não posso durante a semana, infelizmente tem dias que eu tenho que regar à noite. Mas o melhor horário para regar orquídeas sempre de manhã, tá bom? Maria Lúcia pergunta, Roberto, para suspender a regra só nas orquídeas embasadas ou essa regra se aplica às vandas? As vandas, aí é um outro problema, tá? Eu não sei quantas vandas você tem, como que é a estrutura do teu orquidário, tá? Mas essa suspensão de rega você vai fazer em todas as plantas. E vandas, phalaenopsis, a mesma coisa, tá? Tome muito cuidado com isso, porque no caso dessas plantas monopodiais, né, isso daqui é uma micropera, utriculosa. Se você acumular água nesses pontos da folha, ou como aqui no ascocentro ampuláceo, você acumular água nessas folhas, você vai perder tua planta. Você pode ter certeza que pelo menos as folhas você vai perder. Então assim, se você vê que o teu local é muito seco, o que você pode fazer? Com aspersor, você molhe só, olha, as raízes enroscaram aqui. Eita, enroscou tudo aqui. Deixa só com cuidado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, enroscou tudo. Você com borrifador, você molhe só as raízes, né? Eu não sei a quantidade de plantas que você tem, mas se você conseguir, de repente, dar só uma borrifada nas raízes, né? Ok, mas se não for possível, é melhor você não regar. Por quê? A tua orquídea não vai morrer por falta dessa rega durante 2, 3 dias, 4 dias de frio. Ela não vai morrer. Ela pode morrer se ela ficar molhada e vier o frio. Então assim, a planta, as orquídeas são resistentes aí uma semana tranquilamente, aí você não vai ter problema com ela. É lógico que isso você não pode estender para 1 mês, 2 meses, né? Mas você fazendo essa rega, tomando esse cuidado, é melhor você passar ela sem regar do que você regar e vier o frio, tá bom? Então não tem problema, ela aguenta sim. Acelera que tem umas perguntas importantes. Então vamos lá. A Rá Mineres
pergunta: bom dia, comprei o plástico agrícola, mas ainda não coloquei. A questão é, o pergolado não possibilita o escoamento da água da chuva, por ser plano. Uhum. Amnésia. Oi, Rá, tudo bom? Como é que você tá? Rá, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar algum artifício dentro do teu pergolado, né? Com uma estrutura que seja uma madeira ou alguma coisa desse tipo. Normalmente eu pego, você tem essas telas de arame, né? Você pode fazer uma tela de arame enrolada assim, que ele mantém ele mais alto e dê uma leve caída para ele, mesmo que seja algo provisório, né? Ou vamos colocar assim, se você vai deixar ele de uma forma definitiva, você vai ter que mexer um pouco na tua estrutura para que isso ocorra. Se é só algo provisório pela questão do frio, não tem muito problema, você pode colocar e depois você tira, mesmo que acumule um pouquinho ali de água nele, depois você vai dando um jeito ali para que essa água saia. Mas o que é mais importante? É que você proteja a tua orquídea. Tá? Esse é o mais importante. Agora, depois você vai ter que criar uma estrutura no teu pergolado se for deixar ele de uma forma definitiva. Se não for, é melhor você cobrir, deixar lá, coloca algumas madeiras, né, ali, alguma forma, um arame que você possa esticar o plástico e pelo menos para escorrer um pouco da água. Mas é melhor você cobrir do que deixar descoberto, tá? Por causa do frio. Tá bom, Rá? Porque Dário Santiago pergunta o seguinte, ele diz: sou de Santa Catarina, essa semana está prometendo temperatura negativa, não vou ter tempo de adquirir o plástico difusor. O que você aconselha a cobrir provisoriamente? Aqui não encontro o difusor. Então, como que é o nome? O Santiago? Ô Santiago, vai em loja de construção. Em loja de construção você vai achar aquele plástico preto de construção, para fazer construção. Em alguns lugares tem até ele transparente também. É um plástico, ele não é resistente, tá? É um plástico fino, um plástico que rasga com uma certa facilidade. Mas é melhor você comprar esse plástico e cobrir do que você não cobrir. Então, em loja de material de construção, muitas vezes ele tem transparente também. Ele tem azul, tem transparente, tem amarelo e tem preto, né? Então você escolha qualquer um, né? Mas é melhor você cobrir com esse plástico, mesmo que seja provisoriamente, e depois, com mais cuidado pela internet, aí você escolhe o plástico difusor. Mas numa loja de construção você vai achar esse plástico aí, um plástico normal, é plástico que é usado em construção. Ele também, a largura dele, se não me falha a memória, é 4 metros também de largura, né? E aí ele é baratinho, e aí então é mais fácil, pelo menos para você cobrir provisoriamente as tuas orquídeas nesse frio que vai chegar agora para a semana que vem. E ele também pergunta se cobrir somente a parte de cima ou a lateral também é aconselhada por conta do vento. Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Se você puder, para você ter uma ideia, aqui eu tenho cortinas, tá? No meu orquidário eu tenho cortinas. Então, que aqui, ó, essa parte de cima aqui, olha, isso daqui, deixa eu só, ó, isso daqui é uma cortina, ó. Isso daqui é uma cortina, ó. Então eu tenho uma cortina também que eu fecho por causa do vento, tá? Então, se você puder também fazer isso, faça, né? Então você coloca ali, cobre na parte lateral também, tá? Se puder, isso é importantíssimo também pela questão do vento, né? Porque esse vento traz esse gelo, essa umidade, e principalmente para vocês aí no sul, porque a gente aqui no sudeste, qual que é a grande vantagem que a gente tem? O nosso inverno é seco, né? Então é só o frio, né? Tem pouca umidade. Vocês aí do sul já é mais complicado, porque vocês têm frio e umidade, e muitas vezes chuva, né? Como falou nosso amigo ali de Curitiba, que vai ter neve. Então assim, se puder cobrir essa lateral também é muito importante, tá bom? A Fátima tinha perguntado a mesma coisa, então já está respondido. Está respondido para Fátima. Fátima Sandrin? Isso, Fátima. Então também da mesma forma. Cobre a parte de cima e cobre as laterais também, tá bom? O Jair pergunta onde se encontra plástico difusor. Ô Jair, não é difícil, é muito fácil, tá? Ou em lojas agrícolas, né, que são especializadas, né, em material agrícola, isso você encontra com facilidade, ou na internet, né? Na internet hoje você digita lá plástico difusor, eu uso de 150 micras,
tá? Então plástico difusor de 150 micras, você digita lá na internet, normalmente às vezes até no Mercado Livre você consegue comprar com bastante facilidade, tá bom? E eles entregam aí praticamente no Brasil inteiro. A Marisa Brás pergunta se você pode mostrar como utiliza o plástico difusor. Como que é o nome dela? Marisa. Ô Marisa, o plástico difusor é um plástico que a gente utiliza ele, ó, esse plástico aqui, ó, esse daqui é um plástico difusor, tá, de 150 micras. O que normalmente eu uso ele para fazer a cobertura do orquidário. Então eu coloco ele na parte de cima, né, do orquidário, ele faz a cobertura. E aí eu prendo ele, né, tem a forma de você prender ele com... tem alguns prendedores, né, que são utilizados para você prender. Eu prendo aqueles. Normalmente eu pego uma madeira e eu coloco ele na madeira com grampeador, né, aquele grampeador de pressão, e aí eu estico ele com essa madeira. Tá? É muito simples, não tem dificuldade nenhuma o plástico difusor, né? Então eu pego uma madeira, normalmente são ripas, né? Então eu pego uma ripa, coloco ele e aí eu dou uma enrolada, assim. Aí eu venho com o grampeador, aquele grampeador de pressão, prendo o grampeador de pressão e aí eu uso essa madeira depois, eu estico e prendo ela no orquidário. E é assim que eu vou fazendo, tá joia? Mostra aquela cobertura emergencial, não dá pra ver ali, por exemplo, ali no cantinho, aqui o mostra, será? A cobertura emergencial seria isso, ó. Simplesmente, ó, vocês vejam, aqui é como se tem uma orquídea aqui, ó. Aqui é como se fosse meu orquidário. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é meu orquidário. É lógico que não é esse tamanho, mas o que eu faria? Pegaria o plástico e você faz simplesmente isso, gente. Acabou. É muito fácil. É só para cobrir a sua planta. É cobrir a sua planta. Se você puder aqui, de repente, ter ela assim, ó, coberta, é isso que você vai fazer. Você vai fazer a cobertura e o plástico vai até o chão, se possível, né? E é essa cobertura que você vai fazer. É uma simples cobertura das suas plantas, das suas orquídeas. É isso que você vai fazer. Claro, se possível, não deixar o plástico encostar nas orquídeas, deixar ele coberto, né? E passar por cima das orquídeas e pronto. É simplesmente uma cobertura para você cobrir suas orquídeas. É algo simples e fácil, né? Então por isso que a gente fala, é uma coisa muito fácil para você fazer e proteger as suas plantas nessa época de temperaturas baixas, tá? É simplesmente colocar por cima das orquídeas, é isso. O que você faça, só coloque algo para que não deixe elas baterem, o plástico bater nas orquídeas e pronto, é só isso, tá joia? Legal. As meninas aqui estão falando sobre a Ludísia, né? A Carol falou que a Ludísia dela começou a abrir hoje. Que legal, Carol, parabéns. Aí a Elânia perguntou, como é que cultiva a Ludísia? A minha está muito fria, na terra preta. Peraí, tem mais. E aí a Carol responde aqui para a Elânia que ela cultiva em terra, mais palha de arroz carbonizada, mais turfa e deixa dentro de casa, porque ela prefere menos luz. Tá respondido. Obrigado, Carol. Mas é isso mesmo, para você ter uma ideia, essa Ludísia que eu tenho ela aqui, ó. Então o que eu faço? Eu tenho misturado aqui, ó, terra vegetal, turfa, perlita, tem um pouco aqui de casca de pinos também e tá tudo misturado. E aí tá nesse vaso, tá? Ela tá na parte de baixo do orquidário, no local mais escuro do orquidário. Pronto. E aí, ó, como que a planta tá? Cresceu e floresceu. Ah, Roberto, nossa, que planta linda, maravilhosa. Essa planta aqui, dessa forma, ela já tem 3 anos de cultivo. O replante dessa planta já tem 3 anos. Nós estamos aqui faz quanto tempo, amor? Vai fazer 3 agora. 3 anos nessa casa. Então tem 3 anos que eu fiz o replante dessa planta. Então o que acontece? Agora que veio uma floração dessa forma. Então tem que ter paciência. Então vocês vejam, qualquer trauma que a planta sente, ela pula de 1, 2 anos a floração dela e o desenvolvimento dela. Então é importante que vocês também tenham isso, dê tempo para a planta se desenvolver. E o substrato a utilizar é esse mesmo. O que é importante para a Ludísia? O local. Ela gosta de um local mais sombreado. Tá joia? E cuidado com excesso de rega também para a Ludísia. Ela não gosta de ficar muito molhada. Última que não é nem pergunta, um comentário. Vamos lá.
Ela diz o seguinte: ano passado perdi muitas micros no frio. Neste ano, segui suas orientações e cobri com plástico difusor como você orientou. Todas vivas, mais de 400. Obrigada, Roberto, pelas orientações. A Fátima Sandrine. Que bom, Fátima. É isso que a gente quer, ajudar vocês aí para que vocês possam ter aí as suas plantas lindas e maravilhosas, né? Então a Fátima comentou, né? Quem não escutou, que a minha esposa comentou, o ano passado ela perdeu muita planta no inverno, né? E esse ano ela tomou os cuidados, que a gente fala aqui, dá as dicas aqui de cobrir o orquidário e praticamente aí não teve perda nenhuma das suas plantas, das micro-orquídeas, ela tem mais de 400, não perdeu nenhuma planta nesse inverno. Que bom, Fátima, fico muito feliz em poder ajudar vocês. Um grande abraço aí para todos vocês. O Jefferson pergunta aqui, além do corte das regas, essa semana, caso tenhamos plantas a replantar, o ideal é não realizar agora também, apenas emergências? Obrigado. Aí ele ainda fala, perdão se isso já foi falado, mas fiquei uns minutos sem internet. Acho que você chegou a falar, mas dá para Isso, repetir, né? dá para repetir. O que acontece? O Jefferson, toda mexida que você for fazer em planta, se puder esperar, é melhor, tá? É melhor esperar. Se não, se você tem que fazer agora, é uma coisa emergencial, faça, né? Só tome cuidado para não regar a sua planta agora. É melhor você plantar ela, deixar sem regar. Mas se for algo emergencial, se não for emergencial, deixa para depois que passar o frio. Eu falei que eu replantei porque aqui, como tenho bastante planta, tenho um orquidário comercial, eu tenho, toda semana eu tenho replante, toda semana eu tenho que mexer em planta, então não tem jeito, eu tenho que fazer. Mas essas plantas que eu fiz o replante, essa semana elas já vão ficar num outro local, protegido justamente do frio, não vou trazer para o local delas, justamente pela essa questão da proteção e do frio. Mas, volto a falar, se puder esperar, espere, tá bom? Mas se não tiver jeito, é emergencial, faça e aí só proteja mais a planta e evite regá-la também agora nesses dias, tá bom? A minha bateria aqui acabou, mas uma das pessoas, que eu não vou lembrar o nome, perguntou como é que faz a fertilização foliar. Tá. A última pergunta. Infelizmente acabou a bateria do notebook, a minha esposa não conseguiu ver o nome da pessoa, né? Mas foi no Instagram a pergunta, mas perguntou como é que se faz a adubação foliar. Né? A fertilização foliar. A fertilização foliar normalmente são alguns adubos que a gente usa, né? Então no caso aqui, como você veja também o Micro-Orchids Fert, né? E alguns outros adubos que você tem a base líquida aí também, que você vai colocar no aspersor, né? No aspersor ou no pulverizador e você vai molhar a tua planta completamente, não só o vaso, né, como o bocache, que você coloca só no vaso, ou aqueles adubos de liberação lenta, que você coloca só no vaso. Esses adubos, normalmente você vai misturar ele, vai colocar no pulverizador, ou vai colocar ali no aspersor, e ele vai molhar toda a planta. O que você vai fazer é isso. Quando é um adubo foliar, né, nesses adubos, normalmente a grande maioria hoje é dessa forma, você vai misturar com a água na rega, então o que vai acontecer? Você vai molhar toda a planta. Folhas, bulbos, toda a planta. O cuidado que você tem que ter com a adubação foliar. Engasguei, a garganta está seca já. Evitar que você molhe a planta com sol, tá? Em dias muito quentes. Então procure regá-las, né, bem cedinho, bem na parte da manhã mesmo, bem cedo, e depois, ou se não, no finalzinho da tarde, tá bom? Beijo, tchau. Bom, pessoal, acho que a gente estourou o tempo, né? E vamos lá, vamos só deixar aí um grande abraço para vocês, um ótimo final de domingo para todos. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida ainda, mande no Messenger, no Facebook para nós, né? Quem é lá do grupo Roberto Martins Micro-Orquídeas. E quem está no Instagram,
mande no direct para mim, ou se não, mande no meu WhatsApp, 11 99187 8965, que a gente vai procurando responder aí durante a semana, tá joia? Que agora eu vou empacotar a planta. E quem quiser também pode visitar o meu site, www.orquidário-robertomartins.com.br, tá joia? Então só finalizar aqui mostrando o nosso Mediocalker Verstage, né? Verstage, então mostrando aqui ele também que continua aí com a floração dele bem bacana, né? Então pessoal, um grande abraço e até domingo que vem, que a gente vai entrar numa série aí de 4 lives falando sobre cultivo de micro-orquídeas. Durante a semana eu passo mais informações para vocês. Um grande abraço e até semana que vem.